Segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a olhar para 2013. Nelson, na Europa, o que é que vai marcar o próximo ano? Calculo que as eleições na Alemanha. E essas eleições podem ditar uma alteração de rumo mais para o crescimento e, eventualmente, menos foco na austeridade. Ou juntar o crescimento à austeridade? Acho que não vai alterar nada. Vai depender, sim, do que os outros países europeus conseguirem fazer, porque, do ponto de vista da Alemanha, acho que a agenda não mudará e temos muitas coisas dentro da Europa ainda para ultrapassar a bomba relógio que é a Espanha, já para não falar da italiana ou da francesa. Por isso eu, pelo menos, não penso que vá mudar. Não vai mudar nada de especial com as eleições na Alemanha, apenas a confirmação da tendência que temos seguido nestes últimos anos. Agora, acho que como Europa, a Europa deve procurar e deve ter uma agenda económica, porque não tem tido nos últimos anos, mas deve reforçar, acima de tudo, a sua coesão social, a sua coesão política. Agora, eu, pelo menos, sobre esse ponto de vista, estou bastante mais pessimista em relação ao futuro. Gostava de ver uma Europa mais forte, gostava de ver uma Europa a conseguir tomar decisões como se incorpora ou não incorpora países como Turquia, a conseguir tomar decisões sobre se vive e se percebe que hoje em dia os Estados Unidos não está minimamente preocupado com a Europa e está preocupado com o Pacífico, e que nós temos que construir uma Europa bastante mais forte e dar passos mais significativos em termos políticos. Essa é a minha expectativa. Agora, infelizmente, não vejo líderes com dimensão de pensar em maior e pensar em grande e deixar-nos apenas de austeridade. Aí estou bastante mais pessimista. João, há 4 meses atrás, estava praticamente toda a gente a pensar que a Grécia ia sair, Portugal podia sair, o euro podia acabar. Apesar destes sinais aparentemente menos negativos, como é que olha para a Europa em 2013? Eu creio que a Europa está a começar a realizar ou a sentir, eu julgo que isto é uma tendência já de há muito tempo, e a Europa não é uma unidade, mas está a realizar ou a sentir o problema do crescimento da Ásia, do desenvolvimento da Ásia, do facto dos Estados Unidos continuarem, apesar de tudo, com crescimentos e com prestações económicas a longo prazo muito interessantes. A América, recordo, a população continua a crescer, espera-se que a América em 2050 tenha 400 milhões de habitantes. Isso não se passa na Europa, onde a população está já a diminuir, e, portanto, estas tendências de longo prazo precisam de reações ou de serem investidas. A Europa não é toda a mesma, a Alemanha está muito bem, o resto da Europa, os países da Europa do Norte, curiosamente, fizeram uma série de reformas. A Suécia, a Dinamarca, etc., são hoje em dia países, do ponto de vista fiscal, extremamente interessantes para criar sociedades. A Dinamarca chegou mesmo ao ponto de ser repreendida pela Comissão Europeia porque as holdings pagavam zero de IRC e não tinham sequer retenção na fonte quando distribuíam lucros mesmo para paraísos fiscais, e, portanto, agora eles já puseram 5% disso. Portanto, há várias Europas. Em geral, eu gostaria que a Europa percebesse, e estava a pensar que vi há pouco na televisão o encerramento do comando de Oeiras da NATO, que a Europa percebesse que a nossa relação com os Estados Unidos não é um dado adquirido. Eu acho que nós temos tido na Europa a grande sorte de viver sob o guarda-chuva dos Estados Unidos e sob a proteção das tropas americanas. A América tinha muitas tropas estacionadas na Europa, tem cada vez menos. O disengagement, para usar a expressão dos americanos da Europa, é razoavelmente claro. Eles não querem deixar de apoiar a Europa, mas querem que a Europa pague a sua parte da fatura de guerras que os Estados Unidos muitas vezes têm feito com a oposição política oportunista de alguns líderes europeus, quando, se não fossem os Estados Unidos a fazê-las, provavelmente tinha que estar lá a Europa a fazê-las, não é? E, portanto, eu gostava de ver a Europa recentrar-se no eixo atlântico também. Não só nela própria como no crescimento da Europa, mas na relação com os Estados Unidos. Deixar de dar por adquirido uma relação. Reparem em Portugal. Portugal perde o comando de Oeiras e a base dos Açores, que já era uma bomba de gasolina no meio do Atlântico, agora passa a ser quase nada, não é?
Porquê? Não são só razões estratégicas, são razões tecnológicas também. Os aviões hoje em dia não precisam de parar ali para reabastecer. Não é? E, portanto, E passam cada vez menos aviões porque passam no outro oceano. no outro lado, não é? Porque os interesses estratégicos dos Estados Unidos estão muito lá. Portanto, isto eram pontos muito, muito importantes para a Europa. Coragem política para resolver os nossos problemas. Eu acho que a coragem política para resolver os nossos problemas implicava também perceber que o modelo social europeu precisa urgentemente de ajustamentos e que o modelo social europeu que foi copiado, que é sobretudo aquele dos países nórdicos e alemães, talvez funcione bem em culturas de base cristã, mas do género calvinista e com éticas pessoais e de cumprimento dos deveres de cidadão muito mais exigentes que os dos países do Sul, onde dificilmente é exatamente adequado. Não é? Porque nós aqui temos esta coisa, somos católicos, temos esta coisa maravilhosa do perdão e, portanto, podemos fazer assim umas coisinhas que depois podemos pedir desculpa. E essas coisas são... Há sempre a penitência no final. há sempre a penitência. Rodrigo da Rosa, como é que a Europa vai evoluir em 2013? Eu vejo a Europa em 2013 aqui um bocado em ponto morto. Não sei se vai evoluir tanto quanto nós gostaríamos. Precisamente pelo que estava a referir das eleições na Alemanha, que são mais para o final do ano, em setembro. E a senhora Merkel tem aqui um travão muito grande, ou tem dois travões. Um é o Tribunal Constitucional e o segundo é a opinião pública. Portanto, vejo que se consiga, com dificuldade, se conseguirá evoluir num sentido, se quisermos, mais federal e de resolução de alguns problemas estruturais da Europa até ao final do ano, porque as eleições vão ser em setembro. Do ponto de vista do euro, eu não sou assim também tão pessimista, porque acho que o euro é um bocado como aquelas doenças crónicas que incomoda, de vez em quando dá umas dores mais fortes, as pessoas vão se queixando e dá-nos uns sustos e tira-nos qualidade de vida, mas depois também não mata, não é? E isto já dura há uns tempos, portanto não vejo que hajam cenários demasiado negativos em relação ao euro, até porque o próprio BCE já arranjou os paliativos para os políticos poderem ganhar algum tempo. Agora, julgo que esse tempo ainda não vai ser 2013, pelas razões que estava a dizer. Portanto, o avançarmos mais fortemente para os temas da União Bancária, que tem alguma resistência do lado da Alemanha, para os temas de um orçamento numa lógica mais federativa e de uma fiscalidade mais federativa, acho que ainda não vai ser 2013, provavelmente será no ano a seguir. Muito bem, Nelson, vamos olhar para um segundo mandato de Barack Obama nos Estados Unidos, com um recentrar na política energética, deverá duplicar a capacidade de produção de energia até 2035, ficando totalmente independente, o que é um elemento importante para os Estados Unidos, com um olho na Ásia, com uma saída lenta, mas muito marcante por parte da Europa e, sobretudo, com um impacto forte. O orçamento norte-americano federal vai ter de ser cortado fortemente, mais impostos, menos despesa. Injeção de dinheiro na economia, menos despesa, vai obviamente marcar também os próximos anos na maior economia do mundo. Sim, eu acho que as próximas semanas vai marcar muito do que se conseguir do que se conseguir fazer em termos de acordo republicanos-democratas sobre o orçamento. É curioso, também vão trabalhar durante a semana de Natal. Não é só em Portugal que se vai trabalhar. É curioso, mas eu acho que nos Estados Unidos já não é novo trabalhar na semana de Natal. Acho que aí trabalha-se quando é necessário se trabalhar. Acho que essa é a diferença e acho que nós podíamos aprender alguma coisa, pelo menos as coisas boas. Não tudo, mas algumas coisas boas. Mas eu acho que os Estados Unidos têm que conseguir entender e têm que, mais uma vez, acho que podíamos ir buscar este bom exemplo da capacidade de negociação que Barack Obama vai ter que ter na negociação com os republicanos, de conseguir encontrar o equilíbrio que é necessário para conseguir ter um orçamento para os próximos anos. Acho que nós, em Portugal, deveríamos, pelo menos, de entender um pouco aquilo que nós temos aqui falado às vezes, do fazer a mudança com as pessoas ou fazer a mudança contra as pessoas. E acho que essa capacidade de negociação que os americanos vão ter que ter e que Obama vai ter que ter deveria de servir pelo menos como exemplo para nós. Claramente, a questão dos novos mercados para os Estados Unidos é um problema para nós. Refocar os Estados Unidos sobre o próprio país e não precisar realmente das economias externas, o crescimento da população americana que vai ter a capacidade de autossuficiência em termos de energias,
está claramente a colocar como prioritário os investimentos das empresas americanas dentro do próprio país. E isso vai prejudicar a Europa, vai prejudicar o mundo e vai prejudicar, acima de tudo, também o Portugal. Agora, é uma nação com uma dimensão enorme, é uma nação que claramente vai conseguir ultrapassar os obstáculos que vai ter, e nós, como país atlântico, deveríamos de encontrar uma forma com Açores, sem Açores. Acho que será claramente sem Açores, que deixou de ser estratégico para os Estados Unidos, mas deveríamos de encontrar aqui uma forma de conseguir relançar a nossa relação com os Estados Unidos. Acho que temos perdido algumas coisas. Acho que está na altura de conseguirmos aqui entender como é que podemos voltar a conquistar um mercado americano que é um mercado importantíssimo para nós, representa ainda uma percentagem bastante grande das nossas exportações, mas temos que encontrar aqui maior capacidade de diálogo de o fazer. Os americanos resolverão os seus problemas, nós temos que nos preocupar em focar em resolver os nossos e em conseguirmos uma nova aproximação e em jogarmos um papel que, se calhar, dentro da Europa, Portugal pode jogar para o mercado americano. João, e de facto olhamos para os próximos anos e percebemos que alguma coisa vai mudar de forma bastante drástica relativamente àquilo que é o posicionamento dos Estados Unidos no mundo, muito menos preocupados com a energia, como há pouco víamos, com capacidade de produção própria, nomeadamente ao nível do petróleo, com um olho muito importante, ou praticamente os dois olhos, na Ásia, e essa relação com a Europa um pouco esbatida nos próximos anos também. Eu creio que sim, embora apesar de tudo em termos culturais os Estados Unidos são muito diversos, mas aqueles que são verdadeiramente parecidos com eles e que os entendem são os europeus. Não, quer dizer, estes cerca de 700 milhões de pessoas ou 650 milhões de pessoas que se consideram o mundo ocidental, ou se quisermos adicionar boa parte da América do Sul, depois encontramos culturas muito diversas e os Estados Unidos, embora tenha, particularmente na zona da Califórnia e da costa oeste, grandes comunidades chinesas que emigraram no século XVIII e XIX para as construções dos caminhos de ferro, etc., etc., comunidades japonesas, etc., etc., que lhe facilita as relações com esses países, não vai deixar de ter uma fortíssima relação com a Europa e talvez as duas mais importantes cidades dos Estados Unidos estão do lado de cá, que são Nova Iorque e Washington, e mesmo Houston, apesar de tudo, está bastante virado para o Atlântico. Em qualquer caso, a América beneficia de ser um regime muito mais liberal. Uma das razões porque é que a América é autossuficiente em boa parte e faz estas descobertas energéticas. Nos Estados Unidos, a pessoa que é dona da terra também é dona do que está por baixo. Na Europa não é assim e em Portugal nem pensar. Isso também explica porque é que não se descobrem minérios em Portugal bons. Não se descobrem. Nós, nos tempos do Império Romano, tínhamos as maiores minas de ouro e algumas das minas mais importantes do Império Romano e era um grande império, não era nada pequeno. E que, aliás, incluía o sonho europeu vem daí, do Império Romano, não é? A Europa que nós tentamos fazer a 27 é a Europa do Império Romano. E o Império Romano ainda tinha mais territórios, em África, etc, etc. Portanto, estas questões, a autossuficiência energética da América também vem, e tem uma raiz, eu não me lembro do nome da pessoa, mas aqui, no ano 2000 ou 2001 há um senhor do Texas que resolve investir em perfuração horizontal para a procura de gás natural, emprestam-lhe uns milhões de euros, é uma startup daquele setor, ele aposta naquilo, aquilo corre bem, estes sistemas de fracking e não sei. Depois, muito rapidamente, são copiados, os outros donos de outras terras também permitem a mesma coisa, e de repente os Estados Unidos, que tinham construído instalações enormes de gás natural liquefeito para importar em gás, estão a ter que as reconverter para exportar em gás. E a América é assim, tem esta grande capacidade de dar a volta às coisas, que é uma capacidade que a Europa, por confiar menos nos seus cidadãos, por ser mais estatizada e por ser ter menos empresários, menos espírito, não tem. Portanto, a América tem esse extraordinário dinamismo. E esse extraordinário dinamismo, ou dar-lhe autossuficiência energética, junto com o facto de estar rodeada por oceanos e de não ter ameaças territoriais próximas, pode dar, eu diria, na ressaca de uma guerra ou de duas guerras que criaram na sociedade americana
sempre algum desgaste, pode dar um período de algum isolacionismo. E nós vemos que, particularmente o Partido Republicano, mas também no Partido Democrata, há muitos isolacionistas, não é? As teorias de Wilson, o isolacionismo do Wilson, continua presente na sociedade americana, não é? E isso, para a Europa, é um problema. Eu acho que a Europa é que tem que fazer um esforço de manter a relação com os Estados Unidos também. João. Eu gostava de dar aqui ou fazer um ponto que acho que é muito importante na perspectiva de 2013, que tem a ver com a lusofonia. Eu acho que 2013, assim como já 2012 foi um pouco, vai ser um ano em que a lusofonia se vai continuar a afirmar. Aliás, a revista Monóculo, uma revista inglesa, publicou há pouco tempo um artigo muito interessante em que indicava que a língua portuguesa seria uma língua de futuro do ponto de vista do comércio e do conhecimento. Com o que está a acontecer nos países lusófonos, Brasil, que continua com perspectivas fortes de crescimento, pelo menos devido aos 2 grandes eventos que vai fazer, dos Jogos Olímpicos e do Campeonato do Mundo, e pela sua própria dinâmica da sua economia interna. Em África, Angola, que entra agora depois das eleições num novo ciclo político. Moçambique, através das descobertas que tem feito ao nível do gás e da mineração. Macau, que está a crescer a 14%. Portanto, todo este conjunto de países lusófonos estão a dar cartas a nível mundial. E isso põe-nos num xadrez, os portugueses, de uma forma, num xadrez geoestratégico e económico completamente diferente do que era, por exemplo, há 10 anos, que estes países não tinham a pujança que têm. Portanto, eu acredito que 2013 vai continuar a ser um ano de reafirmação da lusofonia e pode ser uma oportunidade para Portugal e para nós todos jogarmos nesse xadrez e aproveitarmos a nossa história e a nossa língua. Não deixa de ser uma ironia voltarmos onde já estivemos, não é, Nelson? Não. Como é que podemos tirar partido deste novo xadrez geoestratégico, como o João estava a dizer? Acho que, acima de tudo, acreditando realmente na capacidade da lusofonia e tendo um plano bastante estratégico sobre essa capacidade que nós deveríamos de aproveitar e continuamos, por vezes, no meio da austeridade, a fazer a dilapidação de um património incrível que nós temos, que é a língua. A Monóculo, como dizia o João, dedicou quase 20 páginas de revista a falar sobre Portugal. Mais do que provavelmente a maior parte dos jornais dedicaram no último mês ou no mês de novembro a falar sobre a língua portuguesa, ou se calhar no último ano. O que é que nos falta aqui a entender? Falta-nos claramente perceber que temos que investir no idioma. O idioma hoje é falado por cerca de 250 milhões de habitantes, pode ser falado por muito mais, e atrás do idioma virá o crescimento e virá a economia. Agora, é necessário que nós possamos entender isso, é necessário que se calhar nós tenhamos um plano estratégico para os 30 mil professores que nós temos hoje em dia, ou para mais de 30 mil professores que nós hoje em dia temos desempregados, e eu gostava de ver, por exemplo, o que é que vamos fazer com eles e porque é que não aproveitá-los na lusofonia. Porque é que não aproveitá-los para fazer um investimento forte para os ter no Brasil, para os ter em Angola, para os ter em Moçambique, onde hoje a educação ainda é um problema e com uma falta muito grande de recursos qualificados. Essa alocação de recursos, Nelson, e esse ponto parece-me interessante. Nós estamos a falar de um espaço onde a educação é muito próxima, a língua é a mesma, temos muito bons quadros aqui em Portugal, muito bons professores no caso, e depois faltam nesses países. Porquê é que não se consegue fazer essa alocação de recursos? Porque o país não tem uma visão, porque o país não tem uma missão e porque o país não tem estratégia. E vivemos todos os dias do dia anterior. Enquanto nós não conseguirmos, e nós temos discutido aqui isto ao longo destas últimas semanas, enquanto nós não pararmos a demagogia política por um instante e nos focarmos realmente nas forças que este país tem, e a lusofonia é uma das maiores forças que a lusofonia tem, as pessoas que nós temos em Portugal é a segunda maior força que nós temos. E nós que trabalhamos e que temos trabalhado com estrangeiros, nós sabemos a qualidade que os portugueses, o talento que os portugueses têm, desde que devidamente liderados. Quando nós conseguimos fazer esse passo, nós sairemos de onde estaremos e teremos a mesma qualidade que os navegadores no passado tiveram. Muito bem. Nelson, estamos em cima do nosso tempo. Nelson Brito, João Guerreiro, João Trigo da Rosa, é sempre um prazer contar com o vosso comentário nesta Comissão Executiva que regressa amanhã e, por isso mesmo, aproveite este dia.